CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz. O CBN Auto Esporte de hoje fala sobre um super guia de compras feito pela equipe da revista Auto Esporte para te ajudar na hora de escolher o seu próximo carro. A equipe da revista levanta muitas informações: preço de peças, seguro dos carros, custo de manutenção e muito mais para fazer essa análise, para você não ter que fazer isso, para você não ter que levantar esses dados, porque muitas vezes nem é fácil chegar a essas informações. E hoje você vai saber os principais destaques da edição 2025 desse que é o tradicional guia Qual Comprar, feito pela revista Auto Esporte. Eu sou o Guilherme Muniz e quem está comigo aqui hoje é o André Paixão, que coordenou esse trabalhão. André, bem-vindo aqui no CBN Auto Esporte mais uma vez. E aí, Gui, tudo bem? Tudo certo. Sem falsa modéstia, é um Ah, trabalhão mesmo, viu? A gente tá colocando no forno aqui o qual comprar e 180 carros, é um baita especial, um trabalhão que começou lá em fevereiro para levantar todos os carros, levantar a cesta de peças, seguro, desvalorização, equipamentos, preço, atualiza, cobra quem não mandou as informações, escreve e agora a gente respira um pouquinho porque o trabalho tá concluído. é isso, e não é só, entre aspas, só, né, conseguir esses dados, é analisar, né, é esmiuçar, entender o que que esses dados significam. E eu sei bem o trabalhão que dá, porque eu já estive por trás de alguns deles também anos atrás, então admiro e parabenizo vocês por terem feito mais essa edição, já que é um guia mega tradicional também para quem acompanha o mercado de carros. Bom, eu expliquei por cima, André, algumas das informações que vocês levantam para esse guia, você também comentou. Explica com mais detalhes para gente como que é feito esse guia, por onde vocês começam, que critérios vocês usam para fazer não só essa análise que eu mencionei, mas filtros, né, cortes entre as categorias de carros, a que tipo de conclusão o leitor vai chegar ao fim se ele abrir a edição do Qual Comprar desse ano e analisar os dados que vocês estão trazendo. Vamos lá. Começando, acho que justiça seja feita. Também vai um parabéns para o trabalho do nosso colaborador Fernando Miragaia, que fez toda a separação dos dados, mas vamos voltar para fevereiro, né? Que eu Hum, falei quando a gente começou. Tudo começa com a definição da faixa de valores, né? De qual é o teto de valor do qual comprar. Então, ano passado era 500 mil, esse ano a gente subiu para 600 mil reais. É bastante dinheiro e esse aumento da faixa também possibilitou que a gente tivesse mais carros. Esse ano foram 180, é a maior edição do Qual Comprar de toda a história. Ano passado foram cerca de 150 carros, esse ano nossa. foram 182 para ser exato. E a partir daí a gente separa, né? A gente tem ali alguns critérios de levantamento de informações, então são 5 anos de revisões, qual é o custo dessas manutenções, quanto esse veículo desvaloriza depois de 12 meses, quanto custam as peças, a gente tem uma cesta de peças com 10 itens, tudo isso para ter padronização, né? Para a gente ter uma comparabilidade entre os modelos. E também o preço da apólice de seguro com base em um perfil de homem e um de mulher. A gente pede para Minutos Seguros, eles, como sempre, muito solícitos, enviam para a gente as cotações e a gente analisa todos esses números, né? E fora isso também a lista de equipamentos dos modelos, se eles são modernos, se não são modernos, se estão para mudar, se acabaram de mudar. Então tudo isso é levado em conta, a gente coloca tudo num caldeirão, faz aí um belo de um caldo e depois escolhe quais são os vencedores de cada uma das categorias. O que você está dizendo, André, é que existem esses critérios porque assim vocês conseguem comparar um carro com o outro, ainda que não seja necessariamente a informação precisa para aquele leitor. Ou seja, quando você diz assim, olha, tem um perfil padrão de seguro para homem e um perfil padrão de seguro para mulher. É possível que a pessoa que vai comprar, que está lendo e que vai comprar, a mulher leia ali as informações e decida, vou comprar o carro tal. Ou o homem vira e fale, vou comprar o carro tal. Ainda assim, talvez ele não pague ou ela não pague aquele valor de seguro. Talvez seja um pouco maior, um pouco menor, dependendo de onde ela mora, do histórico dele com relação a batidas e assim por diante. Mas é uma base de comparação, porque se ele escolher entre o carro A e o carro B, a diferença vai ser mais ou menos aquela. Ele vai saber se a faixa dos seguros é
mais baixa ou mais alta de acordo com o modelo. É basicamente isso. Exatamente, é o mesmo princípio que a gente usa para consumo de combustível. Os Uhum. motoristas dirigem de formas diferentes, eles têm realidades diferentes, por isso quase ninguém vai conseguir chegar no mesmo número de consumo do Inmetro ou do nosso padrão, por exemplo, porque as realidades são diferentes. Uhum. Mas permite que veículos diferentes sejam comparados, afinal a gente está usando o mesmo padrão. E a mesma coisa da cesta de peças, né? Vocês têm, por exemplo, retrovisor direito, farol direito. Exato. Pode parecer um detalhe, um exagero, mas é porque no final das contas você pode comparar se o carro da montadora A tem um custo mais alto para manter aquela peça do que o da montadora B. Ou seja, se você comprar um desses dois carros e você der uma batidinha no carro da frente, para reparar aquele farol vai ficar mais caro em um modelo ou mais caro em outro. É por isso que vocês fazem nesse detalhe. Precisamente. E é interessante apontar que a gente tem muitos dados, né? Então o leitor vai conseguir comparar veículos, mesmo que eles não estejam na mesma categoria, comparar veículos diferentes, porque os preços, né, as peças, os critérios são os mesmos, mas a gente também tem critérios subjetivos. Então, se um carro, por exemplo, ele vai mudar, a gente aponta isso também no qual comprar. Olha, pode ser uma oportunidade para você conseguir uma promoção, ou se você é muito ligado em carros mais novos, com mais frescor, talvez esse não seja uma boa compra. Até porque ele talvez tenha uma outra desvalorização na edição do ano que vem por ter tido uma renovação, então isso tudo pode impactar no final das contas no bolso do comprador também. O que teve de novidade esse ano? Você falou que aumentou para 180 modelos, 182 modelos analisados, a faixa de preço também subiu para 600 mil. Como que são as categorias? Teve mudança nas categorias também? Vamos lá, eu trouxe um monte de papel exatamente tô para explicar vendo. tudo. Poderia ter trazido uma tela? Poderia, mas trouxe papel. Esse ano a gente tem algumas explicações para esse aumento no número de modelos, né? A gente aumentou o número de categorias, porque a gente entende que o mercado já está mais maduro e que começa a haver uma separação, por exemplo, entre os SUVs. Uhum. Até ano passado a gente tinha categorias de SUVs compactos, médio e premium. Esse ano a gente criou uma nova categoria que é dos SUVs de entrada. Porque o mercado está indo nessa direção de criar modelos derivados de hatches e ali numa faixa de entrada do segmento. Então essa é uma nova categoria. Além disso, a gente voltou com a categoria de cupês e conversíveis, porque ano passado a gente praticamente não tinha modelos nessa faixa de preço, o mercado se movimentou e a gente recriou essa categoria. E também dividimos a de mais de 5 lugares, entre mais de 5 lugares e mais de 5 premium, e híbridos também agora passam a ter uma categoria premium por divisão de valor, acima de R$ 250 mil. Até porque aumentou muito a quantidade de híbridos aqui no nosso mercado, né? Então justifica. Agora, falando dos SUVs de entrada, eu acho isso interessante, porque vai permitir que o leitor, o consumidor dessa categoria de carros, que aí, trocando em miúdos, a gente está falando do Volkswagen Tera, que está chegando agora, do Renault Kardian, que venceu o carro do ano na edição do ano passado, e vários outros que estão chegando também por aí, vai permitir a gente e o consumidor entender o quão mais acessível não só é comprar esse carro, como manter na comparação com, por exemplo, um SUV mais veterano, como um T-Cross, por exemplo, da Volkswagen, ou um Jeep Renegade, porque não adianta também o carro ser mais barato na hora de comprar, mas na hora de manter você tem uma peça muito parecida com aquele carro mais caro. Um levantamento desse vai permitir esse tipo de comparação também. Com certeza, eu até peguei aqui alguns dados e você até comentou do Tera e do Kardian. Uhum. O Kardian foi o vencedor da categoria de SUVs compactos também, ele ganhou o carro do ano e também ganhou essa categoria do qual comprar do ano passado. Só que esse ano a gente observou que esse carro especificamente teve um aumento considerável no preço das peças e dos serviços, das manutenções. E o próprio Kardian ficou mais caro. Uhum. E esse ano, então, ele na categoria estreante de SUVs de entrada, ele não conseguiu esse bicampeonato e perdeu exatamente para o Tera. E aqui a gente tem os dados interessantes, porque, como você falou, são custos mais baixos em relação aos dos SUVs compactos. Porque, basicamente, a gente está falando de hatches, de uma derivação de hatches mais altinhos, ali com um estilo um pouco mais encorpado, que tem essa cara de SUV. E aqui a gente consegue perceber, são quatro modelos nessa categoria, Volkswagen Tera, que foi o grande vencedor, Renault Kardian, Fiat Pulse e também o Citroën Basalt. Todos eles, para a gente ter uma ideia, têm a pólice de seguro na casa dos R$ 2.100, R$ 2.200, sendo que os outros SUVs compactos já vão ali para a casa dos R$ 3.000. E o mesmo padrão se repete nas peças e também nas manutenções. Então a gente tem ali já uma categoria de modelos que tem custos mais próximos aos dos hatches, por exemplo. Esses modelos, né, os SUVs de entrada, eles estão tentando brigar ali na faixa dos 100 mil, cento e poucos mil reais. Então não faria sentido eles irem para essa faixa mais acessível, mas serem tão caros quanto os outros para serem mantidos. Então,
pelo menos nesse aspecto, é um bom sinal. Tera levou a melhor, ele que está chegando agora ao mercado, o ouvinte ainda vai se acostumar um pouco com esse carro. O que você traz de destaque? O que gabaritou, o que credenciou ele a levar a melhor nessa edição, para além desse fato de que o concorrente, o Kardian, ficou um pouco mais caro de manter? Se o Cardian tivesse repetido os bons padrões do ano passado, provavelmente ele teria levado o bicampeonato, Nossa. porque no geral, os números foram muito parelhos. O Tera, por exemplo, tem as revisões mais baratas, mas ainda assim, vamos trazer aqui os números. Uhum. Revisões do Tera, R$ 4.028. Aí aqui a gente tem, por exemplo, o Citroën Basalt, 4.100. Uhum. O Pulse na verdade tem as revisões um pouquinho mais baratas, 3.900. O Cardian 4.600. E esse padrão de equilíbrio se repetiu em quase todos os aspectos. O Tera levou a melhor por ser, claro, né, tem o fator novidade, tem todo o frescor, e ele é um modelo mais bem equipado e com preços mais convidativos do que os concorrentes. Então, nesse conjunto da obra, ele sendo um pouquinho melhor em vários aspectos, trouxeram a vitória para o modelo da Volkswagen. Muito bem, faz sentido, porque essa análise toda, né, não são só não é só a frieza dos números, né? Exato. Tem toda essa análise que vocês fazem. Outras categorias, o que você destaca de modelos que foram vencedores em outras categorias também, para o nosso ouvinte ter uma ideia do que a gente está falando? Vamos lá, eu separei aqui alguns outros vencedores e alguns são até já figurinhas bem conhecidas. Entre os hatches compactos, por exemplo, o Hyundai HB20 levou o bicampeonato exatamente por manter bons custos de revisão, uma desvalorização muito baixa e seguros amigáveis. Entre os sedãs, a Hyundai fez uma dobradinha, porque levou esse ano com o HB20S, também pelas mesmas razões da versão hatch. Entre os sedãs médios, por sua vez, o Toyota Corolla levou mais uma vez. Esse é um segmento curioso que ele tem minguado. Antes a gente tinha 7, 8, 9 sedãs médios. Hoje a gente tem apenas 3 na categoria. Isso porque o Jetta ficou mais caro. A nossa faixa de corte dos sedãs para sedãs premium é de R$250 mil. O Jetta hoje custa R$250.990. Então ele mudou de categoria. E aí só facilita a vida do Corolla. De outras categorias, temos também, entre os SUVs compactos, o Honda HR-V, que é um modelo que equilibra muito bem consumo de combustível, a confiabilidade da marca Honda, que se traduz em baixa desvalorização, peças relativamente baratas, manutenções baratas. Então o HR-V levou a melhor nessa categoria, que é disputadíssima. Trazendo para as picapes, a gente tem aí a Strada, que levou mais um título. A Strada praticamente domina não só o mercado, como também aqui o qual comprar. E entre as médias, a gente tem aí a novidade, a Mitsubishi Triton levando o campeonato. Quem imaginaria que a Hilux, por exemplo, fosse a campeã? A Hilux tem preço de seguro altíssimo para a categoria. E aí também, num equilíbrio muito grande, a Triton acabou levando, entre outras razões, pela novidade, pelo frescor que tem uma nova picape no mercado. Mas é legal essa análise, né? Porque tirando a Triton, que é um modelo com uma tradição no nosso mercado, ainda que tenha sido renovado agora, mas não tem o número de vendas, o desempenho como as principais rivais têm. Os outros modelos que você mencionou, o Corolla, o HR-V, são modelos que o consumidor brasileiro conhece muito bem e eu diria que confia muito nesses modelos, não à toa estão aí há tantos anos. O que, na verdade, é um reflexo desse bom posicionamento que esses carros têm no mercado, ou seja, o carro conquista esse espaço, tanto de compra quanto de confiança do consumidor, de desejo e tal, porque vai ficando por um tempo no mercado, vai maturando por aqui, mas vai entregando preço, esses elementos todos que fazem com que ele caiba no bolso do consumidor. E isso faz com que um modelo como o Corolla seja frequentemente figura carimbada como vencedor dessa categoria, né? Exato, mas a gente tem algumas boas novidades também. SUVs médios, a gente tem nessa categoria, ela foi vencida pelo Caoa Chery Tiggo 7. Olha. A Caoa Chery tem sido muito agressiva nos preços. Muita gente dizia que a Caoa iria sofrer muito com a chegada das novas chinesas. De fato, a BYD, por exemplo, superou a Caoa Chery em vendas, mas eles têm um posicionamento muito agressivo. O Tiggo 7, ele é um SUV médio, já de médio para grande no porte, mas ele tem preço de SUV compacto. Sim. A versão de entrada dele é relativamente bem equipada e custa, por exemplo, o mesmo que a versão top do Tera, que é um SUV de entrada. Então não tem como não dar o título da categoria para um modelo desse, né, que tem um excelente custo-benefício. André, falando um pouco sobre um dos aspectos que vocês analisam, que eu acho que é o dos que mais chamam a atenção do consumidor, que é a desvalorização. O que vocês têm aí de panorama, as maiores e as menores desvalorizações que vocês encontraram? Tem alguma
seja para mais ou para menos, que chamou mais atenção esse ano? Vamos começar com as maiores Vamos lá. desvalorizações? Esse é um assunto que a gente ouve também de carro elétrico, carro híbrido desvaloriza mais. E aqui a gente tem alguns números que corroboram para essa tese. Ainda existe um pouco de sofrimento de preço de revenda, né? De quanto vale o carro depois de um ano entre os elétricos e os híbridos. Tanto que dos 10, eu separei aqui, né? Todos com desvalorização acima de 18%. Então, aqui o nosso 10º colocado, por exemplo, é a Nissan Frontier, com quase 19%. Mas fora isso, aqui a gente tem vários modelos híbridos e elétricos, sendo que os 3 primeiros são elétricos. A gente tem 2 carros da Jaque, o EJS4 e o EJ7, os 2 únicos com desvalorização acima de 30%. Nossa. Sendo que o líder, que é o EJS4, que é um SUV médio elétrico, está com a desvalorização batendo 38%. Caramba. Então você compra um carro e um ano depois ele perde basicamente mais de 1/3 do valor só de depreciação. Fora isso, a gente tem alguns outros modelos que são surpresa. Um Jeep Commander, por exemplo, que é um modelo com boa saída, tem quase 20% de desvalorização. E também, por exemplo, o Honda CR-V. A gente nunca imaginaria que Honda é sinônimo de confiabilidade. No HR-V, por exemplo, faturou aqui, ganhou também com o City, entre outras categorias. Aqui a gente tem um CR-V desvalorizando quase 23%. E na outra ponta, como toda regra tem a sua exceção, a gente tem aqui, por exemplo, um modelo elétrico entre os que menos desvalorizam, que é o Mercedes-Benz EQA, que desvaloriza só 4%, Nossa. 4,18%. E nesse ranking a gente tem aqui, aí sim, modelos mais pé no chão. O Tracker, de forma geral, foi o modelo que menos desvalorizou no nosso levantamento, com menos de 4% de desvalorização. Aqui, de forma geral, entre os 10 primeiros, todos abaixo de 5%, que é um número bem interessante, né? Incluindo o Citroën Basalt, alguns modelos de luxo, Audi A4, Audi A5, BMW X1. Então, temos aqui algumas boas surpresas também na desvalorização. E em seguro, André, quando a pessoa vai comprar, eu acho que essa é uma das primeiras contas, para além do custo do financiamento, é uma das primeiras contas que o consumidor faz. Em que casos que tem pesado mais, em que casos tem pesado menos, o que chamou a atenção de vocês? Aqui é muito interessante porque existe um padrão. Acho que uma das reflexões que quem compra um carro pensa é, beleza, eu tenho, vamos chutar ali, 100 mil reais, 120 mil reais. Eu compro um carro novo ou eu compro um carro usado ou seminovo dessa mesma faixa? Sempre dá aquela tentação, né? de Sendo que o pular. modelo seminovo geralmente é de um segmento mais alto. Sim. E aí muitas vezes as pessoas não levam em consideração que, apesar de o preço de compra ser o mesmo, os custos que vêm com esse carro de um segmento superior também são mais altos. E aqui a gente tem isso muito, muito comprovado. Dos 10 seguros mais baratos, todos são de carros compactos. Então aqui a gente tem, por exemplo, o campeão de seguro barato. Aqui a gente fez uma média entre seguro de homens e mulheres. E esse número que eu tenho aqui é a média desses valores. Renault Kwid é o dono do seguro mais barato de todo o levantamento, com a pólice média de R$ 1.565. É uma pólice relativamente Sim. barata para o preço do carro. E aí na sequência a gente tem Mob, C3, todos esses com menos de 1.600. Kwid elétrico com seguro barato. E aqui a gente tem finalmente um modelo um pouco mais caro, Peugeot 2008 com menos de 1.700, Honda City com menos de 2.000, Citroën Basalt, Polo, Onix, todos esses na casa dos R$ 2.000. Então, se você busca um carro bom pelo seguro, aqui a saída é comprar um modelo compacto. Muito bom. Interessante. É bom porque é isso que a gente falou lá no começo dessa categoria de SUVs de entrada, né? Não adianta o carro ter um preço acessível se depois um custo de manutenção é muito alto. Nesse caso, o Kwid é um dos mais baratos do nosso mercado, se não o mais barato, empatado com o Mobi da Fiat, e ele consegue também entregar um seguro relativamente acessível. Para a gente fechar, peças, André, a gente mencionou uma ou outra peça, mas qual é aí o panorama dessa cesta de peças que vocês buscam? E tem alguma peça que chamou a atenção de vocês? Ou seja, se o consumidor daquele carro tiver um problema com aquela peça, ele vai sair no prejuízo? Vamos começar pelas boas notícias? Vamos. Eu separei aqui também os 10 carros com as peças mais baratas e os 10 com as peças mais caras. E as peças seguem também pelo mesmo padrão de seguros. Então, a cesta de peças mais barata de todo o levantamento é da Volkswagen Saveiro. R$ 6.000 aproximadamente, que é um custo bem baixo. Depois a gente tem modelos também hatches como o Renault Kwid, Hyundai HB20, Volkswagen Polo, Citroën C3, Fiat Argo, todos também nesse mesmo patamar de R$ 6, 7, 8 mil reais. Então aqui a gente vê esse padrão se repetir.
Aqui a diferença é que a gente tem no meio desse ranking uma intrusa, que é a Renault Oroch, que é uma picape que a Renault acabou de fazer um reposicionamento. Ela só é vendida com motor 1.6 agora, versões muito pensadas para o trabalho, e aqui ela cumpre esse papel com uma das cestas de peças mais baratas do Brasil, com um custo de R$ 8.100. No outro extremo, Hum, aí o pessoal lá que vem. tiver, claro, a gente tem carros de luxo, mas o Sim. pessoal que estiver buscando esses modelos, se preparem porque, por exemplo, temos a cesta mais cara de todo qual comprar, é do Range Rover Evoque, que curiosamente ele é montado no Brasil, mas Uhum. mesmo assim tem peças caríssimas. A cesta de peças desse carro custa R$ 108.600. Nossa. A mesma cesta que do carro mais barato ali custa por volta de 6 mil, Exato, no Evoque custa 108 mil. exato. Nossa. E aqui a gente tem 4 modelos com cesta acima de R$ 100.000. Além do Evoque, temos 3 modelos da Audi, Q5, Q5 PHEV e Q5 PHEV Sportback, todos também acima dos R$ 100.000. Eu separei aqui também algumas curiosidades dos preços de peças. Os faróis mais caros de todo o qual comprar são os faróis do Audi Q5, que passam de R$ 50.000. Nossa. Se você tiver que trocar o farol de um Q5, você pode comprar um hatch compacto usado pelo mesmo preço. E como comparação, se o farol do Q5 custa R$ 50.000, o farol de um C3 custa menos de R$ 1.000. Outras curiosidades, lanternas mais caras de R$ 13.000. Lanternas da Silverado, da Blazer, do Equinox e do Equinox EV, todos da Chevrolet. Amortecedores de mais de R$ 30.000. Kit de 4 amortecedores, R$ 30.000. Claro, são carros de luxo, com Sim. amortecedores com mais tecnologia, suspensão a ar, até justificam, mas ainda assim não deixa de chamar atenção pelo preço elevadíssimo. É isso, esses recursos todos, essas marcas que você está falando, elas prometem, elas entregam um nível de tecnologia superior. Então é claro que o farol desses Audi que você mencionou, esses faróis vão iluminar melhor do que os faróis dos carros de entrada. Eles estão aí exatamente para cumprir esse papel. Inclusive, não à toa, a gente fez uma edição aqui do CBN Autosport com o pessoal da Audi falando sobre as inovações em faróis, de tanto que eles de fato investem nisso. É claro que tem um custo, né, tem um preço. Mas as montadoras também consideram esses dados para tentar fazer ajustes nas estratégias e evitar que o preço seja muito exorbitante. Certamente eles vão ficar de olho nesses dados aí também. Com certeza. Qual comprar está chegando? Você falou que concluiu o seu trabalho, sei até que você está saindo de férias, merecidamente. Qual comprar está chegando às bancas, tem também recortes, desdobramentos digitais. Quem quiser acompanhar pode tanto encontrar nas bancas quanto no site da Autosport, certo? Exatamente. Na sequência das bancas, a gente começa a soltar por categorias no site, e aí a gente pensa nessas listas curiosas de peças, não só curiosidades de peças caras, peças baratas, como também vários serviços muito focados com desvalorização, preços de peças, recortes por categorias. Tem bastante coisa vindo por aí também. Muito bem, tudo então para os ouvintes e leitores que quiserem acompanhar, disponível aí na Autosport. Vamos seguir para o Autosport Responde? Auto Esporte Responde. Hoje esclarecendo uma dúvida sobre carros para pessoas com deficiência. A dúvida de hoje é: pessoas com deficiência podem comprar carros usados também com isenção de impostos? Ou seja, esse benefício de isenção de imposto vale também para os seminovos, André? Ou é um benefício especificamente para os carros 0 km aqui no país? Essa pergunta é bem interessante porque a gente percebe, né, o aumento do preço dos veículos e que o teto para compra de carros PCD com isenção de impostos, esse teto não aumenta, né? Então ele é em R$ 120.000. Existem propostas para que esse teto aumente, mas hoje está em 120 mil, que basicamente permite que as pessoas com deficiência comprem hatches compactos, sedãs compactos e SUVs de entrada nessa faixa. Então, caso alguma pessoa com deficiência busque um seminovo ou usado, ela terá parte das isenções. Na verdade, isenção de um imposto, que é o IPVA. Lembrando que na compra de um veículo novo, existem isenções de outros impostos, como ICMS, IOF e IPI. Mas nesse caso específico de seminovos e usados, apenas o IPVA estará isento. E vale lembrar também que, não importa se o veículo seja novo ou usado, a pessoa interessada precisa passar pelo mesmo processo de solicitação, laudo, comprovação da deficiência para então ter acesso à isenção do imposto. E também que no caso dos seminovos, o prazo de solicitação dessa isenção ele é mais curto, de apenas 30 dias. Então, vale ficar de olho caso a pessoa esteja interessada em comprar um veículo seminovo ou usado. Para não perder a oportunidade, né? E tem todo esse processo de verificação para evitar fraudes, para evitar irregularidades. Importante também que aconteça.
Muito bem, dúvida esclarecida. André Paixão, obrigado mais uma vez por hoje. Bom descanso depois de todo esse Qual Comprar e até a próxima. Isso aí, valeu e até a próxima. O CBN Auto Esporte fica por aqui. Nós tivemos trabalhos técnicos de Juliano Fonseca e Cauã Felipe, além da edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. CBN Auto Esporte.